Mais um vídeo muito diferente, muito legal. Fala galera, beleza? Tudo bom? Sou eu, Paulo Sérgio. No vídeo de hoje a gente vai falar uma coisa bem legal. Será que o aquarismo jumbo representa um potencial para espécies invasoras no Brasil? Bom, antes de a gente entrar nesse assunto, a gente vai discutir um artigo que foi feito por pesquisadores, né, um estudo científico. Eu vou inclusive dizer as universidades que estão participando desse estudo, onde o aquarismo jumbo foi objeto desse estudo. Eu vou convidar você, óbvio, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, soltar aquele like. Esse vai ser um vídeo onde eu vou soltar uma série de informações muito legais e o assunto é muito importante e é de seu interesse, se você que é jumbista, você que é aquarista, entender se realmente representa ou não, e a gente poder falar um pouco sobre um assunto que, apesar de a gente já ter debatido várias vezes aqui no canal em lives, eu nunca fiz um vídeo específico para falar, que é sobre descarte de peixe. O que você faz quando você descarta seu peixe? Inclusive eu vou querer que você comenta aqui nesse vídeo dizendo para mim como é que você faz quando você quer se desfazer de um peixe, beleza? Bom, mas antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês aqui o artigo que eu recebi, um e-mail, tá, dos pesquisadores. E no e-mail, o título é Aquarismo Jumbo, : representa um potencial para a introdução de espécies no Brasil. É um trabalho feito por João Daniel Ferraz, Armando César Rodrigues, Casimiro, Alan David Pereira, Diego Azevedo, Zoca Garcia, o Lucas Ribeiro, o André Lincoln, Mário Luiz Orsi e tal. Representando aqui, enfim, com as instituições da Universidade Estadual de Londrina, no programa de pós-graduação em Ciência Biológica, também a Universidade Estadual de Londrina, no Laboratório de Ecologia de Peixes e Invasões Biológicas, né? Deixa eu ver se para não pular ninguém aqui. As Faculdades Integradas de Ourinhos, tá? A Universidade Federal São João del Rei, no programa de pós-graduação em tecnologias para o desenvolvimento sustentável. E tem aqui todos os contatos, os e-mails, etc. Se alguém se interessar por esse trabalho que foi bem bacana. É um trabalho que acho que já foi publicado numa revista, tá? Publicado online no dia 20 de dezembro de 2018 na Ecology Australis. Tá? É uma revista, o artigo está identificado como AO*19007. Para quem quiser acessar o artigo online, vou mostrar aqui para você rapidinho os dados do artigo que foi enviado. O artigo já está publicado, ok? Bom, o objeto desse artigo algumas coisas eu vi e eu discordei porque discordei dentro do meu ponto de vista, né, na questão de informação. E vou dizer para vocês um resumo do que foi o trabalho. Isso é o que é o mais curioso, que você quer saber. É o seguinte, o resumo do trabalho peraí, vamos lá, aqui, vamos lá, resumo, aqui, resumo. O aquarismo é um hobby difundido mundialmente, com registros desde as civilizações antigas no Brasil. A prática tem aumentado seu prestígio e representatividade. Dentre as modalidades do aquarismo d'água doce, o jumbo tem se tornado muito popular e sua prática tem gerado ampla divulgação via internet. A modalidade se caracteriza pela escolha de espécies de peixes de médio e grande porte, com comportamento agressivo e predatório, possuindo também histórico de invasão biológica, o que representa ameaça aos ambientes naturais, principalmente como consequência do descarte inadequado das espécies. O objetivo do presente estudo foi investigar, com base no conteúdo disponível na internet. Aí é uma coisa onde eu acho que vai ser sempre, né, um pouco questionável, né, fazer um estudo baseado como está na internet, mas o estudo está voltado para a questão dos influenciadores, e aí nesse sentido eu me solidarizo. Eu acredito que existe um papel de responsabilidade onde os influenciadores precisam exercer ativamente o poder da informação e divulgar uma informação boa. Houve um aumento da divulgação da modalidade ao longo dos anos, quais regiões do país disseminam, etc, etc, etc. Tem muita coisa, eu vou pular algumas coisas para vocês terem noção. No intervalo de 2007 a 2017, os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo são os que tiveram maior número de vídeos, tal. Assim, devido
E aí tem umas coisas aí onde eu acho que o estudo talvez não tenha, por exemplo, assistido as lives que nós fazemos, onde a gente já falou várias vezes sobre a maneira correta de você poder descartar um peixe em várias lives. Afinal de contas, eu não me lembro, eu não conheço nenhum jumbista que tenha comprado uma aruanã e tenha falado, eu não quero mais a minha aruanã, vou soltar no rio. Não conheço ninguém que tenha feito isso. Mas, enfim, é uma prática que a gente precisa informar. Olha, cara, não pode soltar a tua aruanã que vai dar problema. Mas vamos lá. Tank Buster, aí tem uma parte em inglês, aí tem uma outra parte assim, introdução. Eu vou ler a introdução e não vou conseguir ler tudo. Mas a introdução é bem interessante, porque a introdução é que vai gerar a discussão que eu quero conversar com você nesse vídeo. A prática de criação de peixes tem seus primeiros registros no registro antigo, no Império Romano, e principalmente nas civilizações orientais. No entanto, os chineses são considerados os primeiros a manter peixe com fins ornamentais. É baseado nos chineses, e aí sou eu que estou falando, que os conceitos do aquarismo jumbo, a gente consegue trazer os grandes conceitos do aquarismo jumbo. Na atualidade, o aquarismo é considerado um hobby com grande potencial econômico, sendo o setor responsável pela movimentação de cerca de 25 bilhões ao ano apenas nos Estados Unidos. Ele está dando as fontes aqui, Padilha Williams, 2004, Mark 2018. No Brasil, esse hobby tem ganho destaque na última década, estando atrás apenas da criação de cães, gatos e aves. Isso é fato, o aquarismo cresceu voluntariosamente, o aquarismo realmente tomou o seu espaço, devido ao aquarismo é um hobby belíssimo, um hobby ótimo, então está tomando sim o seu lugar, isso é muito legal, é bom ter constatado isso aqui no estudo. Apesar do Brasil ser um dos principais fornecedores de peixes ornamentais para o mercado mundial, a atividade nacional não está sistematizada, sendo que informações qualitativas e quantitativas ainda são incertas. Realmente, a gente depende, o nosso sistema ainda precisa melhorar muito. Entretanto, ocorrem cerca de 5 mil lojas de aquário no território brasileiro, formação da ABLA em 2018. No aquarismo do ciclo existem algumas modalidades como aquário biótopo, plantado e comunitário. Nestes, os aquaristas personalizam seu aquário visando o cenário layout ou a composição de espécies. Dentre os aquários comunitários, a modalidade jumbo é caracterizada pela criação de peixes de médio até grande porte, superior a 20 centímetros, geralmente criados em aquários com capacidade superior a 500 litros, etc. Devido a características das espécies utilizadas na prática desta modalidade, existe a necessidade de maior atenção durante o manejo e eventual descarte dos indivíduos. Concordo. Pois a soltura intencional de peixes ornamentais é um fato e configura um vetor de introdução de espécies não nativas em cursos hídricos naturais. Ponto. Eu tenho certeza que isso realmente é um fato, mas eu vejo que isso é um fato muito mais originado, não por aquaristas, mas sim por criadores. Criadores que às vezes, por acidente, por imprudência, por imperícia ou simplesmente até mesmo por maldade, deixam que escapem animais dos seus tanques. E normalmente o que você vê, por exemplo, eu me lembro, conversando isso com o professor Wilson Viana, ele falou para mim que existe já comunidades de betas selvagens vivendo no Brasil, fugidos de tanques de charque. Agora, histórico de aquarista que solta peixe em rio, eu não vou dizer que não tem, que eu nunca vou botar minha mão no fogo por uma questão dessa, mas eu acredito que não venha daí o problema. Mas se existe 1 centímetro de risco, nós vamos fazer o nosso papel aqui, correr na frente e dizer pra você, cabeção, não solta a porra do peixe no rio, Pelo amor de Deus, vai pagar um peixe desse maravilhoso. Pode levar numa loja, a loja vai dar um outro fim pra ele, pode negociar com um aquarista, vender, doar o seu peixe, mas nunca você vai soltar no rio, porque você é um cara, um jumbista consciente, você não vai fazer um negócio desse. Tem que ser retardado pra fazer essa porra. Aliás, nem tem que ser retardado, porque é uma ofensa aos retardados. Porque às vezes o retardado ele não sabe o que está fazendo. O idiota vai saber o que está fazendo. Vamos lá. Tal situação pode ser ainda agravada pela modalidade jumbo, pois as mesmas características que atraem os aquaristas, como o tamanho dos indivíduos e o comportamento agressivo e predatório, são alguns dos motivos que podem provocar a desarmonia entre as espécies contidas no aquário, levando ao descarte inadequado dos indivíduos da natureza. Ok. Isso é um ponto de vista da pesquisa. E é uma coisa que precisa também ser levada em consideração. Mas ponto, vírgula, mas porém, negando tudo que você vem falar na pesquisa. Na verdade, o que atrai o jumbista é
o fato desse animal aqui não ser um ornamento, ser um animal de estimação, ser um peixe de estimação. E por isso que eu tenho trabalhado e conversado com os acadêmicos, dado palestras, como dei na Feira Internacional de Aquarismo agora em 2018, onde a primeira bandeira que a gente está levantando, e acho que isso é muito mais isso ajuda muito mais a conscientizar do que simplesmente a gente apontar o dedo para um ou para outro e querer dizer que fulano é ou não culpado, fazer um trabalho de conscientização onde a pessoa entenda que o peixe não é um ornamento, ele é um animal de estimação. E se você tem um animal de estimação, você tem amor por ele. Aí você vai falar assim, Paulo, mas o fato do animal ser um animal de estimação não impede que idiotas tenham cachorros e quando vão viajar não façam? Tem N vídeos de pessoas que pegam o cachorro e abandonam o cachorro na rua. Olha, realmente o que eu vejo de pessoas que têm cachorro, pega o seu cachorro e abandona ele na rua, é um absurdo. Isso aí não é nem ser humano, cara. Isso aí não deveria nunca ter um animal. Já o cara que tem um peixe desse aqui, olha, cara, eu não vou botar minha mão no fogo, porque sempre tem um filho da puta que vai querer fazer a gente queimar a nossa língua e vai fazer merda. Mas eu vou dizer um negócio pra você, cara. De 10 caras que eu conheço que tem aquarismo jumbo, eu duvido que tenha um que não respeite o peixe dele como um peixe de estimação. Eu duvido que não tenha um que tenha o amor que eu tenho por esses bichos aqui, cara. Todo mundo gosta disso daqui de uma maneira absurda. E sabe quando é que o cara vai se desfazer de um peixe e jogar no rio, fazer uma coisa achando que tá fazendo bem? Nunca. Eu fiz uma entrevista com o Fabrício Ramos, ele é pesquisador, biólogo, professor, ele está fazendo um trabalho, tem esse vídeo aqui no canal, de reprodução do Ipancistro zebra imperial. E ele estava me dizendo o seguinte, que ele tem a licença do Ibama para coletar o animal para fins de pesquisa e reprodução, mas que todos esses animais que são coletados, cara, eles não podem nem ser devolvidos. Porque eles podem levar um patógeno, eles podem levar alguma coisa do aquário. Então o Ibama, apesar de ser um animal de extinção, todos aqueles animais utilizados em pesquisa, obrigatoriamente, sabe o que você tem que fazer com aquele peixe? Depois que faz a pesquisa, ele tem que descartar o peixe, sabe como? Ele precisa, infelizmente, sacrificar os animais. Então assim, sacrificar, eu não me lembro agora se ele for sacrificar o doar, mas caramba, quem gosta de peixe, queria ver esse peixe na casa de alguém, queria ver um peixe lá na casa de alguém, um fiel depositário para ficar com o peixe. O que a gente vai ter é aquaristas, ao invés de trabalhando com proibições, discutindo por que a gente não tem permissões aqui no Brasil, por que o controle não tem. É porque talvez a nossa máquina seja tão engessada que é mais fácil proibir do que ter o trabalho de legalizar, controlar e a gente poder mexer com isso. Então o trabalho de vocês é tão importante ao ajudar todos os aquaristas e sinalizar que a gente precisa fazer o descarte, como também é um trabalho que vocês podem fazer, todos nós podemos fazer, de ajudar a divulgar o porte consciente, né? Você está consciente do teu animal, saber o bicho que você tem, está consciente das necessidades dele, tudo que você tem para fazer. Isso a gente procura fazer aqui no canal. E aí, pulando aqui uma parte, né? Ao longo dos últimos anos, a comunicação, aí dessa forma, a partir de vídeos disponibilizados na plataforma YouTube sobre aquarismo jumbo, o objetivo desse estudo foi descrever os possíveis impactos que a modalidade de aquarismo jumbo pode trazer em cada estado brasileiro, através da identificação dos principais gêneros de peixes utilizados e suas respectivas abundâncias nos vídeos. O biólogo Vitor Hugo, ele fez um trabalho conosco lá na loja Aquarismo Jumbo, enquanto ela funcionava, ela fechou em 2017, mas ele fez um trabalho de pesquisa para o trabalho de finalização de curso dele do Biologia, onde ele fez um trabalho com o título Aquarismo Jumbo e trabalhou e fez um estudo aprofundado com todas as espécies de jumbos e as espécies invasoras que tem aqui no Rio de Janeiro. É um trabalho que está para ser publicado. Vitor Hugo pode vir aqui comentar aqui no vídeo depois, se ele quiser poder comentar. Mas é um trabalho belíssimo que ele fez, um trabalho em loco, onde ele realmente foi na loja, foi nos lojistas, conversou com eles, foi nos locais. Então assim, é mais um trabalho a respeito da mesma coisa, para vocês verem, assim, poxa, mas o papel de vocês estão fazendo, nossa, a gente tem feito esse papel desde que nós abrimos uma loja chamada Aquarismo Jumbo, para divulgar os jumbos. E a partir do momento em que você já tem uma coisa onde você tem total consciência do que você está vendendo, a partir dali tem. Tanto que era uma das únicas lojas, e aí é uma sugestão para as outras lojas, a gente sempre aceitava o peixe do cliente de volta. Então é uma coisa que também dificulta. O lojista não quer aceitar o peixe do cliente de volta. Então tem que aceitar o peixe do cliente de volta. Senão o que ele vai fazer? Ele vai ter que vender para o coleguinha. Ou então, soltar ele não vai soltar. Vai botar o peixe na frigideira? Não vai, porque é o amiguinho dele. Então ele vai ter que ficar com o peixe. Bom, aí só para finalizar, os materiais e os métodos.
Eles utilizaram da ferramenta de busca de arquivos disponíveis na plataforma do YouTube, com as seleções de vídeo para contabilizações de dados. Foram considerados vídeos brasileiros, estou pulando aqui um pouco. Para cada vídeo foram compiladas informações e mais de 100 horas assistindo os vídeos e tal. E deixa eu te dizer aqui quais foram os canais que foram os resultados, né? Foram acessados e visualizados 640 vídeos com um total de 5.023 indivíduos registrados. Entre 2007 e 2017. Tá? Os peixes identificados, poliptérios, né? Colocou uma foto aqui como exemplo. Eu quero falar uma coisa que eles colocaram. O trabalho é bem grande, né? Depois eu vou entrar em contato com eles para saber se eles permitem a gente colocar aqui. A discussão. Foi observado um aumento considerável na quantidade de vídeos postados ao longo dos anos, sobretudo nos últimos 3 anos. Constatou-se que existem canais especializados na modalidade, apresentando desde algumas centenas até mais de 175 mil seguidores. Adivinha quem é? Joãozinho, Brasil Jumbos. Endereços eletrônicos totalizam mais de 25 milhões de visualizações, como Brasil Jumbos e Aquarismo Jumbo Oficial. Criadores de conteúdo na internet. Está aqui, ó. Eles falam, citam no estudo, especificamente, vou mostrar para vocês aqui, Brasil Jumbos e Aquarismo Jumbo Oficial. Então, utilizado para fazer o trabalho. O Joãozinho também recebeu esse e-mail, Joãozinho. Depois, se você quiser, divulga também, por favor. É muito importante falar sobre o descarte adequado dos peixes no canal. O aumento da divulgação, etc. E faz também uma menção honrosa ao fato do nosso parceiro aqui da Aquarismo Jumbo, do Marcos, ter feito, porque não foi só crítica, houve um elogio muito positivo a um vídeo que o Marcos fez falando do snakehead. Deixa eu ver aqui onde eles colocam aqui, dessa forma, provocando a quantidade de análise de disseminação, deve ser consideração, somente que eu já vou achar para achar vocês, nesse contexto, tais áreas, comercialização, a invasão, tais áreas, acho que eu não vou achar aqui, que eu tenho muita coisa aqui, tem mais de 40, não, mas sei lá quantas páginas aqui, deixa eu ver aqui, 11 gêneros, invertebrados, só um minutinho pessoal aqui, ciclídeo híbrido, hibridação, medidas importantes, especialmente, aí ele fala aqui, portanto, medidas importantes, especialmente a conscientização sobre os perigos da introdução de espécies com distribuidores, lojistas, aquaristas, devem ser fortemente adotadas, buscando-se evitar o descarte de peixes híbridos em ambientes naturais, consequentes danos à população inativa. Por fim, destacam-se observações adicionais à comunicação oral dos aquaristas em seus vídeos. Notou-se a presença de gêneros como anapaima, etc., mantido em condições às vezes inadequadas em alguns aquários. Exemplo de solturas inadequadas. Muitos praticantes do aquarismo jumbo demonstram não possuir conhecimento suficiente e planejamento em longo prazo para suprir as exigências das espécies que possuem, podendo esta observação ser um reflexo da proliferação rápida dos vídeos na internet e replicações. Aí assim, eu acredito que é o inverso, né? O aquarismo jumbo ele sempre existiu, o aquarismo jumbo ele sempre foi muito forte. É o inverso. Na verdade, os canais como o Aquarismo Jumbo, como o Brasil Jumbo, como a Rede Jumbos, está fazendo com que pessoas que eram irresponsáveis ao criar jumbos passassem a ter responsabilidade. E o fato da gente divulgar não significa que as pessoas passaram a ser jumbistas porque eu tenho meu canal e porque a gente tem um outro canal. Elas sempre foram jumbistas. Elas sempre foram relegadas a segundo plano. Porque da mesma maneira que iniciou o seu trabalho, falando só os pontos positivos de aquário plantado, de biótopo, e colocou nesse trabalho aquarismo jumbo como um vetor de possíveis e tal, era assim que acontecia o aquarismo. O aquarismo era visto, o aquarismo jumbo era relegado a segundo plano, era relegado a um outro patamar. Na verdade, ele está na primeira ordem e a gente precisa colocar ordem também na casa e colocar as coisas de maneira adequada. Por isso eu sou muito grato a esse trabalho e conforme respondi no e-mail, faço questão de estar falando aqui. Aí ele colocou assim, com exceção de poucos vídeos e alguns canais especializados, dificilmente são dadas informações como proceder em situações de necessidade de descarte dos peixes.
E apesar de causar comoção, as pessoas mais desavisadas, o modo mais eficaz de ação deve ser a eutanásia. Porém, outros procedimentos podem ser efetivados, como doação a aquaristas com melhores recursos, instituições como aquários municipais ou escolas, como a Melissa já fez há anos atrás, né? E doou lá os peixes dela quando ela não tinha condição para o Aquário de Santos, como eu já doei aqui para o Aquário do Zoológico do Rio de Janeiro, e que infelizmente os peixes que eu doei para o Aquário do Zoológico do Rio de Janeiro foram todos desviados do aquário, né? Uma equipe que estava lá infelizmente não agiu de forma correta, todo mundo já conhece bem essa história. Desde que os últimos conscientizem seus clientes quanto às necessidades das espécies e o perigo iminente de solturas, buscando-se evitar descartes futuros em ambientes naturais por aqueles que adquirirem os espécimes. Aquaristas conscientes devem ter o conhecimento básico sobre as espécies que desejam manter e procurar estabelecer as melhores condições possíveis para os seus animais de estimação. Bom, vou fechar por aqui, tem muito mais coisa, mas eu acho que a mensagem está muito legal, muito positiva. O vídeo também já está ficando um pouco longo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu me comprometi de fazer um vídeo falando especificamente com o tema descarte, mas por um motivo, porque a gente não pode aceitar que uma desinformação seja propagada, né? Se alguém está ainda desinformado, que você, por gentileza, chame para ver esse vídeo e explique. Descarte de peixe na natureza? Nunca, em nenhuma hipótese. Tá? Eu já disse agora anteriormente, é só voltar um pouquinho o vídeo, quais são as hipóteses que você pode fazer para fazer o descarte do seu peixe, mas principalmente, descarte de peixe? Nunca! Peixe é animal de estimação. Compre o peixe e procure ter as melhores condições para a vida dele. Se você não conseguir, faça como eu fiz com um peixe que estava comigo há 8 anos aqui na minha casa, que é o famoso Aladim, de um vídeo que está aqui no canal, super visto. Se não está dando, ou se você está achando que não está mais condição, passa para um aquarista, como eu passei para o Punisher, que tem um aquário maior, e assim por consequente. Um dos primeiros vídeos aqui no canal, mais famoso, que eu tenho lá fazendo carinho numa pirarara, e era um vídeo já há 10 anos atrás, aonde eu estava sendo explícito e dizendo: eu estou pegando esse peixe, uma pirarara, que cresceu demais, estou levando para um aquário, um lojista que tem muito mais condições do que eu de ter essa pirarara, e eu recomendo que você faça a mesma coisa. E isso já foi dito há 10 anos atrás, e vocês estão dizendo que nem viram isso quando fizeram a pesquisa. É ruim, é chato, já que vocês disseram que fizeram 100 horas de vídeo. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer assim, parabéns, o trabalho foi muito legal, tem uma intenção muito positiva, e é atrás da intenção positiva do trabalho de vocês que eu estou. Então, eu me solidarizo com a intenção positiva. Não posso concordar com quase muita coisa do que eu vi ali, porque tem muita coisa ali que, infelizmente, não retrata a realidade do canal Aquarismo Jumbo, do canal Brasil Jumbos, mas é um direito meu de discordar, mas discordar dentro de um debate educado, até porque eu respeito muito quem estuda, os acadêmicos têm me ajudado de uma maneira muito legal, em especial o professor Paulo Parias, que foi o renomado aquarista 2018. Então, um grande abraço para você, um vídeo longo, extenso, mas vale a pena a discussão. Deixa seu like aqui e comenta o que você faz com o seu peixe quando você vai descartar ele. Falou, galera, um grande abraço. Valeu!